O autor enfatiza a euforia dos diferentes segmentos da sociedade após a aprovação pelo Congresso da destinação de mais verbas para a educação. Tendo isso em vista, considere as seguintes afirmações. Com a repetição da expressão "e então", o autor sugere o encadeamento dos fatos motivados pela deliberação do Congresso. Então vamos avaliar aqui, a gente tem as informações, né? E ele coloca assim, ó, e então o Congresso saltitou de alegria porque aprovou assim assado. E então os governadores e prefeitos trombetearam, e então os empresários, e então o governo federal, e então as empresas, e então muitos professores, e então muitos pais, e então muitos alunos, e então disse o fulano de tal. Então esse e então, você vai observar, a gente chama isso de uma figura de linguagem, a gente chama, principalmente na parte poética, a gente chama de anáfora. Essa anáfora é a repetição de uma estrutura. Então, e então, para quê? É enfático. Ele dá ênfase nesse encadeamento. Né? Ele vai chamando a atenção desse encadeamento. Beleza? Por isso, nós notamos que cabe sim. Opa! Então, nesse caso, número 1, com a repetição da expressão e então, o autor sugere um encadeamento, uma junção, isso aí, dos fatos motivados pela deliberação do Congresso. Então, eu vou falando de cada segmento da sociedade, né? A satisfação com isso. Número 2, o autor destaca o efeito positivo que a destinação de 10% do PIB terá sobre a educação. O texto ocorreu para destacar o efeito positivo que a destinação de 10% do PIB terá sobre a educação. Olha o que o autor fala para a gente ao fim do texto. Ele mostra para a gente que, na realidade, nós estamos cegos, tirando, né, as palavras do Saramago. Está vendo só? Cegos que, mesmo vendo, não veem. Está vendo? Então, ele não destaca essa parte positiva, não. Na realidade, é uma forma de ludibriação, tá? De ludibriar o povo. Tá? Então, ele não vê isso como efeito positivo, não. As citações de Saramago no título e no último parágrafo evidenciam que os segmentos da sociedade citados não se preocupam efetivamente com a qualidade da educação. Então vamos observar aqui, ó, as citações de Saramago no título e no último parágrafo evidenciam que os segmentos da sociedade citados não se preocupam efetivamente, ó, não se preocupam efetivamente com a qualidade da educação. Bom, vamos então tentar entender isso, né? Olha só. Ensaios sobre a cegueira. É um texto de Saramago. Por que então o título é cegueira? Mesmo vendo, a gente não consegue enxergar. É basicamente isso. Beleza? Ok. Então, nesse caso, ele é um texto crítico. E ele fala a respeito de um congresso. O congresso saltitou de alegria porque conseguiu aprovar que nos próximos 10 anos, 10% do PIB seriam destinados para a educação. Ótimo. Os governadores e os prefeitos trombetearam de satisfação. Então, até quando ele coloca trombetearam de satisfação, todo mundo, os governadores e os prefeitos estão muito felizes porque agora tem educação de verdade. Porque o Congresso deixou para posterior regulamentação, olha aí, as formas de garantir a aplicação adequada desses recursos. E a responsabilização de quem não cumprir, isto é, quem não cumprir, então, não tem problema algum. Mesmo havendo uma legislação para isso, não tem a quem culpar. Concorda comigo? Concordo, isso aí. Os empresários estão preocupados com a educação, em ganhar dinheiro em cima da educação. E então os empresários serpentearam de júbilo porque as verbas não são assim, propriamente, para a educação pública. Realmente. Esse já é um segundo segmento. E então o governo federal ululou de felicidade porque a medida é um resgate histórico de lutas pela melhoria da educação e com recursos ninguém segura esse país e esse é um país que vai para frente. Quem não gostar, ora, deixe-o. Você está falando aqui que agora é para valer que a educação vai melhorar e tal? Não. Em que vai aplicar? Como vai aplicar? Não. Só mostrando que é um resgate histórico, isto é, na realidade, está fazendo a pompa para o público, beleza? Basicamente é isso. E então as empresas de informática e de outras parafernálias de última geração querem ganhar dinheiro com isso.
Para garantir ensino como nunca se viu nesse país, deliciaram-se com o êxito da medida que gerará empregos e revolucionará para sempre a educação pátria. Gerará empregos, terá dinheiro. E então muitos professores sapatearam frevos, poucas e mazurcas, porque agora terão computadores e tablets, quadros digitais e outras ferramentas tecnológicas, e aí sim a educação vai deslanchar. Professores, ok. E então muitos pais exultaram emocionados e eufóricos porque agora as crianças receberão um uniforme escolar e materiais diversos e enfim poderão aprender e tornarem-se cidadãos melhores e mais preparados. E então muitos alunos festejaram e tudo mais, beleza? Ok. Tudo isso vai ser costurado, olha a costura final do texto. E então disse o mestre Saramago, por que foi que cegamos? Por que nós cegamos? Não sei, talvez um dia se chegue a conhecer a razão. Queres que te diga o que penso? Diz. Penso que não cegamos. Penso que estamos cegos. Cegos que veem. Cegos que vendo não veem. Então ele não elogia nenhuma das classes ali. Beleza? Ele mostra que todo mundo é cego. Então, neste caso, é uma forma de mostrar, né, que as citações de Saramago, isso é muito contundente até no texto, né? Tanto no início, que é o ensaio para a cegueira, tá? E ao fim do texto ele falando que nós estamos cegos. As citações de Saramago e no título e no último parágrafo evidenciam que os segmentos da sociedade citados não se preocupam realmente. Colocam lá, né? Que bom, vai melhorar a educação e tudo mais. Mas não se preocupam efetivamente com a qualidade da educação. Então as citações de Saramago nos ajudam a entender isso. Uma regulamentação mais precisa do Congresso atenuaria os interesses escusos de alguns segmentos. Se houvesse uma regulamentação mais precisa, se houvesse interesse do Congresso em fazer isso, atenuaria os interesses escusos de alguns segmentos, que ganhariam com isso. Beleza? É certa afirmação. Então, 1, 3, 4, a gente nota então aí que a alternativa D de dado é ela correta.